Olá, pessoal. Eu sou o Jailson. Nossa companheira pode. Olá, meu nome é Elizabeth, eu estou na Secretaria de Jovens da FETAG Alagoas. Sou agricultora familiar lá do município de Mata Grande, Alagoas. E nós estamos aqui com a nossa companheira Vânia, ela que é secretária de Política Agrícola da CONTAG, ela que é filha da dona Silvina e do seu Benjamin. Ela é lá do assentamento Reunidas, tem lá da Bahia. A Vânia, ela é uma agricultora familiar, educadora popular da Enfoque. Ela é formada em Pedagogia da Terra pela UNEB, tem pós-graduação e mestrado em Educação do Campo pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Ela conheceu o movimento sindical através da luta pela terra em 2004, quando se tornou acampada em uma área de reforma agrária e participou do seu primeiro Grito da Terra Brasil. Ela filiou-se ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaquara, Bahia, em 2005, e quando suplente da FETAG Bahia, ela assumiu por um período a Secretaria de Políticas Sociais da FETAG Bahia. Em 2009, ela passa a integrar a diretoria do sindicato de Itaquara e em 2010 ela assume a Secretaria de Formação e Organização da FETAG Bahia. Então, percebemos que nossa convidada é mais que especial e tem uma trajetória muito linda dentro do movimento sindical. Então, seja bem-vinda, Vânia, ao nosso segundo episódio do podcast Conexões Rurais. E hoje a gente vai falar da trajetória do trabalhador rural até a organização e produção dos seus produtos. Seja bem-vinda, Vânia. Obrigada, Elizabeth. Obrigada, Jailson. Para mim é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui nesse podcast Conexão Jovem, e é fundamental nós criarmos essa conexão com a nossa juventude rural do campo brasileiro. O prazer, Vânia, é todo nosso, né, por essa trajetória política que você teve, né, política sindical que você teve, que a Elizabeth traz, né, de você ter ido de direção de FETAG, né, de você ter feito um mestrado, de você estar sendo, né, uma da primeira mulher, né, a ocupar esse cargo na CONTAG, na Confederação Nacional, né, da Agricultura Familiar, né. Então, é de imensa importância para a gente ter você aqui podendo dialogar com a gente, né, no nosso podcast, é uma maneira da gente poder conversar e conhecer um pouco, sair um pouco também da Vânia, a secretária, e conhecer também um pouquinho dessa mulher que é amante de gato, né? Que é apaixonada aí por gato. Então, vamos começar esse diálogo, né? E aí eu já começo com a seguinte pergunta, Vânia. Você é a primeira mulher agricultora familiar e professora, né, a ocupar a Secretaria de Políticas Agrícolas da CONTAG, certo? Qual o maior desafio nessa sua trajetória, né, para você chegar aí hoje, estar ocupando esse espaço? É uma pergunta bastante complexa. Eu vou tentar, assim, de uma forma não muito longa, trazer aqui alguns elementos. Então, de fato, eu sou a primeira mulher a ocupar esse espaço, um espaço que é muito masculinizado, porque trata de políticas estruturantes para o campo brasileiro, trata da questão do crédito. Então, sempre foi um espaço muito masculino. E até hoje, nos espaços que a gente vai dialogar sobre esse tema, nós temos um perfil de ter mais homens nesses lugares, tanto no movimento sindical quanto fora do movimento sindical, nas instâncias do governo. Então, a gente vai ter ali nesse espaço muitos homens, né? E eu acredito que eu chego também com esse perfil de educadora popular. Apesar de eu ter tido a minha formação em Pedagogia da Terra, que foi um curso que eu fiz pelo Pronera, eu só consegui entrar para a universidade por conta de uma política pública voltado para áreas de assentamento da reforma agrária. Então, na época que eu fiz o vestibular para o Pronera, para esse curso de Pedagogia da Terra, eu ainda era acampada, eu ainda não estava assentada, né? A gente estava naquela primeira fase, que a gente tinha ali os barraquinhos de lona, no nosso caso especificamente, não era só lona, era lona e palha, e aí eu passei nesse vestibular e continuei ali no assentamento através da pedagogia da alternância, da educação do campo, que também é um perfil bem diferente do perfil das pessoas que já ocuparam esse espaço na CONTAG, né?
E eu venho da escola da CONTAG, né, que é a nossa Enfoque, da Escola Nacional de Formação da CONTAG, onde a gente tem esse sentimento muito forte de militância da educação popular. Então, de fato, é um perfil diferente. Mas eu estou me acostumando com essa história, assim, a primeira mulher na agrícola. Mas antes disso, eu fui a primeira mulher na formação da Secretaria de Formação da FETAG Bahia e a primeira mulher também na Secretaria-Geral da Federação da FETAG Bahia. Então, não é a primeira vez que eu ocupo um espaço que é tido como um espaço masculino. Mas, de fato, a Secretaria de Política Agrícola ela tem um caráter muito técnico também, o que, historicamente, no nosso movimento sindical, que ainda tem resquícios do machismo, acha que esses espaços mais técnicos não são feitos para as mulheres, que os espaços para as mulheres são as secretarias que envolvem mais os cuidados. E, aos poucos, o movimento sindical vem quebrando esse estigma, vem quebrando esses paradigmas de entender que nós, mulheres, podemos estar em qualquer cargo, em qualquer espaço no movimento sindical e conseguir contribuir. Então, eu chego com um pensamento um pouco diferente dentro dessa secretaria, entendendo questões que perpassam o crédito ele é fundamental, óbvio, ele é importante, mas a gente começa também a colocar um tom de que outras políticas elas são necessárias junto com o crédito, né? Que a assistência técnica é fundamental e extensão rural, e aí tendo também essa lógica da pedagogia da alternância, a lógica da pedagogia popular, da educação popular, entendendo que os sujeitos, ou seja, que as pessoas que estão no campo, que nós somos muitos, né, gente? Quem está no campo tem gênero, tem cor, né, tem raça, tem orientação sexual, então são pessoas. Então a gente também chega nesse espaço entendendo que, para além das questões técnicas, também são pessoas que estão ali. Então, o crédito é fundamental, a assistência técnica é fundamental, mas nós também precisamos colocar na cara dessa secretaria questões fundamentais de plano de fundo, que é de uma orientação política que a CONTAG segue, que é de ter um projeto alternativo de desenvolvimento rural sustentável e solidário. E aí a agroecologia, a questão da reforma agrária, ela tem que estar articulada com todas essas políticas que são tratadas dentro da Secretaria de Política Agrícola. Então, eu chego com esse espírito bem da educação popular, uma mulher que traz também um pouco de sensibilidade para tratar desses temas, mas entendendo que a gente tem uma diretriz para essa secretaria, né? E que a gente funciona muito nessa questão das políticas públicas em si, e que nós temos uma meta que todo ano é discutir e planejar a nossa pauta para o Plano Safra. Então, a gente também tem essas questões que são bastante próprias da secretaria, que a gente continua tocando, mas obviamente que com cada um com seu jeito, e para mim está sendo uma satisfação muito grande estar nesse espaço. Eu consegui me desafiar a estar nesse espaço, e está sendo ao mesmo tempo que desafio, mas está sendo prazeroso. Então a gente costuma dizer na escola que é um desafio bom. Vânia, e nessa correria da militância, o trabalho lá na CONTAG, está em Brasília, como é lidar com a família também que é aqui da Bahia, aqui o estado aqui vizinho, como é lidar com essa distância, com essa correria, sendo uma mulher? Como é a sua vida social? Como lidar com tudo isso nessa correria toda, entre trabalho, família, vida social? É um desafio muito grande. Eu acho que para qualquer dirigente sindical, quer seja ele, quem está na base, quem está no sindicato, obviamente está muito mais próximo das suas bases, da família e dos amigos. Mas quando você vai para a instância estadual e agora na instância nacional, você acaba que geograficamente você fica distante das pessoas, né? Então, já tem algum tempo que eu não estou morando na mesma casa que a minha família, no caso, minha mãe e meu pai, que continuam lá no assentamento, no município de Iraquara, mas a gente tenta diminuir as distâncias através das conexões. Então, depois dos 60 e poucos anos, minha mãe e meu pai se tornaram pessoas muito conectadas, né? Eles têm o Instagram, eles têm o WhatsApp, eles têm Facebook, aí eles seguem a página da Contag, seguem a minha página, então a gente se comunica muito também por chamada de vídeo, a gente tenta manter essa conexão. Às vezes, de fato, a rotina, ela impede, a gente está o tempo todo conectado, mas ela até costuma, minha mãe até costuma dizer assim, depois que você criou essa conta para mim no Instagram, eu fico mais tranquila, porque eu sei onde você está, porque ela me acompanha ali, ela curte as postagens da Contag, então ela acompanha o meu dia a dia também, né? Eu lembro que teve um período
que tinha muita coisa passando na TV Senado, período da pandemia ali, meu pai também assistia, eu vi tal deputado falando com você, tal coisa. Então eles acompanham muito essa minha vida de militância também, e entendem esse papel que eu tenho, político e na política sindical, e até se sentem motivados de continuar na reforma agrária, de continuar afiliados ao sindicato. Eles não conseguem acompanhar tanto para além das assembleias do sindicato, né? Mas eles acompanham essa vida minha meio que à distância e sempre que possível eu vou lá. Então, a gente fica muito feliz quando chega o final do ano, que é o período do recesso. E aí a possibilidade que a gente tem de poder estar indo para casa, de poder ficar mais tempo. Esse mês mesmo, que é o mês de setembro para outubro tem eleição, então já é um período que eu vou conseguir ir para casa, ficar um pouquinho com eles, fazer também ali a militância política. Nós temos candidato no município de Iraquara, do sindicato, que está lá nas campanhas, e a gente, enquanto dirigente nacional, infelizmente não consegue estar tanto tempo assim na nossa base, porque a gente também tem que estar atuando em vários estados, acompanhando as políticas públicas, acompanhando o movimento sindical em outros lugares também. Então, a gente acaba que não pode perder o vínculo, a gente tem que manter o nosso vínculo com a nossa base, com a nossa família, com os amigos e amigas, porque nós somos seres sociais, como vocês bem disseram, né? Então, a gente precisa dessa conexão que é para além do trabalho. E, além dessa conexão com a família, o movimento sindical também traz para a gente novas amizades, pessoas para o nosso convívio, que acaba também se tornando um pouco da nossa família. E quando isso acontece também é muito bom, porque a gente faz com que esse movimento ele seja um trabalho que você traz ali conexões afetivas também. Isso é muito interessante. O bom, um dos pontos positivos das redes sociais, dos meios de comunicação, é aproximar a gente de outras pessoas que estão distantes de nós e que a gente tem aquele carinho e a gente não pode ficar sem ter notícias. Então, acompanhar a vida dessas pessoas a partir das postagens que é feita, dos status, e tudo isso aproxima e a gente até se sente mais próximo, mesmo que distante fisicamente. Eu sei que já respondeu um pouco dessa pergunta lá na pergunta anterior, mas no início da sua trajetória dentro do movimento sindical, fazendo um diálogo também com a sua formação, que é para a educação do campo, pensando assim, na sua secretaria, que é de agrícola, o que a Secretaria de Agrícola da CONTAG tem pautado sobre esse tema? Que diálogo pode perceber entre educação do campo e sua atuação agora nessa parte especificamente? Tem algo assim que possa ser colocado como evidência? Então, eu lembro que, porque como a gente faz, como a educação do campo por si só, ela já tem uma conexão muito forte com as questões do campo. Então, a primeira coisa que a gente discute da educação do campo é que concepção de campo que nós temos, ou qual concepção de educação do campo que nos conecta com esse campo, né? Então, a gente já começa a colocar ali, logo de cara, que campo é esse. Então, para nós, o campo é um campo que é lugar de gente, que é lugar de pessoas, e que, para a nossa permanência nesse espaço, nós precisamos ter políticas públicas. Então, esse é a primeira conexão que a gente tem. Eu lembro que, das disciplinas que a gente fez na época do curso de Pedagogia da Terra, uma delas era direito agrário, que eu me lembro aqui agora. Então, a gente discutia muito essas questões relacionadas à terra, também a luta pela terra, as questões agrárias, e depois desse processo que a gente discute ali, o acesso à terra em si, aí vem a questão das políticas públicas, né? Então, a educação do campo, ele é um pilar. Então, não está diretamente ligado com a Secretaria de Política Agrícola, né? Mas quando você vai discutir assistência técnica, por exemplo, e extensão rural, então você vai entender que os profissionais que vão atuar nessa área, ela precisa ter esse embasamento diferenciado, que é ter essa conexão com as pessoas, com os sujeitos, com o lugar, que é esse campo brasileiro, que são formados por pessoas, principalmente. E uma outra coisa é fugir dessa educação bancarizada, que, como diz Paulo Freire, de que as pessoas são caixinhas vazias e a gente vai chegar lá e colocar informação.
Então, uma conexão também é essa, é entender que as pessoas elas já têm uma história de vida. Então, quando você chega numa comunidade para poder dialogar com aquelas famílias, com aquelas pessoas, é também aplicar essa metodologia freiriana de entender que as pessoas estão ali com conhecimento. Então, acredito que diretamente nas políticas públicas, talvez você não consiga encontrar tantas conexões diretas, mas na metodologia, porque quando você vai pensar uma política pública, por exemplo, e que nós, enquanto movimento sindical, não somos os executores, mas nós somos os propositores, nós temos que levantar essas demandas. Então, no momento que você vai pensar uma política pública, a primeira coisa que precisa ser feita é levantar uma demanda, é entender que local é esse e quais são as necessidades. Então, essa metodologia da educação do campo pode ajudar a gente, com toda e qualquer secretaria da nossa CONTAG, mas na política agrícola, tendo essa conexão de dizer, aqui é o campo, é lugar de gente, e as políticas públicas têm que dialogar com este lugar, com essa concepção, né, que nós temos ali, que é da agroecologia, que é do cultivo, que não é monocultivo, que é plural, que respeita a cultura, a identidade das pessoas. Então, ela dialoga muito com a questão metodológica de você estar dialogando com as comunidades e com as pessoas, né? Então, isso é fundamental. Uma outra coisa que a gente discute muito na política agrícola, que também está relacionado com a agroecologia, que são as sementes crioulas. E as sementes crioulas, ela tem essa função da agroecologia, e a agroecologia também está ali dentro da educação do campo. Então, eu costumo dizer que está tudo muito conectado. Se a gente for para a área da formação, tem conexão com a educação. Se a gente for para a área das políticas sociais, tem conexão. Se a gente for para o meio ambiente, tem. Para a reforma agrária, tem. Então, todas as secretarias da CONTAG hoje, ela tem como ter uma ponte e ter uma conexão com a educação do campo, principalmente com os princípios e com a concepção de campo que a gente defende dentro da educação do campo. Ô, Vânia, eu costumo, né, comecei a ver essa questão da Secretaria de Políticas Agrícolas como o pulsar da agricultura familiar, né? É onde proporciona a agricultura, né, familiar de fato, onde a gente trabalha, onde a gente, né, busca. E em meio de algumas falas que você trouxe, principalmente agora pelo final, sobre a semente crioula, tudo, me fez lembrar o seguinte: a gente tem um quadro, né, aqui, nós temos alguns quadros, e eu gostaria de chamar o quadro Sementes do Futuro, né, para a gente assistir aqui um videozinho, nosso diretor técnico aí, o nosso, né, Jairo Campos não, Jairo Silva, né, vai mostrar aqui, vai trazer o quadro agora, Sementes do Futuro, para a gente ver, né? Pode tocar o barco, Jairo. Eu acredito que esse lugar foi o ponto de partida e um dia Matriz será a cidade do chocolate. Do coco. A cidade dos 3C. Do chocolate, do coco e da cana.
né? A gente espera que todos esses empreendimentos tragam para nossa gente qualidade de vida. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Sou a secretária da Associação São Artesanal. Essa aqui é a Rosângela, coordenadora da cozinha, juntamente com a Jaqueline. E essa é a Ângela, a coordenadora de todas as cozinhas, porque essa aqui é a nossa matriz, mas nós temos outros núcleos, como no Potengi, que é a fábrica de biscoito, e na Paciência também, fábrica de biscoito. E temos outra unidade lá no centro. Eu vou ser breve na minha fala, eu sou tímida, minha gente, perdoe. Parece não, viu? Está falando muito bem. Nós somos um grupo de, juntando todos os núcleos, somos 383 mulheres trabalhando nas cozinhas. Aqui nessa cozinha somos 70 mulheres, onde vem basicamente 20 e 25 mulheres ao dia. Aí aqui são a produção delas, né? Aqui é onde a mágica acontece. A cocada é basicamente feita com coco, açúcar e água. Aí aqui é as panelas, essas aqui, onde elas botam para mexer. Ali elas já começam a modelar e daqui já vai para lá, que é onde elas embalam e empacotam. E de lá a gente encaixa e a cooperativa Copaíba, nós produzimos e a cooperativa Copaíba distribui nos mercados. Agora está no plano de desenvolver um fluxo de caixa para moedas EDG. Não sei se vocês vão visitar o EDG, vamos visitar o plano EDG, a gente vai fazer um fluxo de caixas para a loja da cidade. Ter um movimento de acompanhar os fluxos que estão recebendo, saindo com as moedas sociais. E a plataforma EAD, a gente estava fazendo cursos, já tem 21 cursos na plataforma, está dando só os dados finais para liberar para a população, de forma gratuita. A gente sai daqui para uma cidade vizinha que é Penedo para tirar nosso dinheiro, e o nosso dinheiro ficava só lá na cidade de Penedo mesmo. Foi quando nós inauguramos o nosso banco, começamos a usar essa moeda, que é a moeda da gente. Para quem está nos assistindo, aí né, são um pouco da colheita, né, que a gente teve do intercâmbio regional acontecido aqui em Alagoas no início de setembro. Né? E isso, Vânia, a gente pode ver, pode perceber a presença, né, da juventude nesse processo de produção, nesse processo, né, de uns jovens de origem agrícolas que estão à frente de processos produtivos, que estão, né, dentro da família, né, da agricultura familiar, de produção na sua própria terra, né, nesse convívio na sua comunidade. O que isso indica, né, uma ponta aí para o futuro, nessa visita que teve aqui em Alagoas, o que isso demonstra, o que você talvez espera, né, para o futuro do movimento sindical, né, depois dessa experiência aqui em Alagoas? Eu acredito que esteja, né, acontecendo, se não, mas vai acontecer, acredito eu, né, esses intercâmbios nas outras regiões, e por que não também fazer intercâmbio de região a região, né? Eu acho que essa troca também seria muito interessante, Nordeste indo para o Sul, Sul vindo para o Nordeste, fazer essa troca de conhecimento. Então, Jailson, quando eu cheguei na Contag, a gente já tinha um planejamento que vinha desde as oficinas de base da primeira etapa, de que a gente tinha que dar respostas às demandas que vinham das oficinas de base. Uma das demandas dizia respeito à questão da organização da produção. Então, quando a gente fez o nosso primeiro planejamento no início do mandato, nós colocamos como eixo central da política agrícola, principalmente, a gente trabalhar a questão da organização da produção e acesso aos mercados. Então, a primeira atividade que a gente fez a nível regional foram oficinas sobre organização da produção e comercialização. Essa foi a primeira oficina também, a gente fez em formato de regional. O Nordeste se reuniu na Bahia
E assim a gente fez com todas as regiões do país. Naquela primeira rodada de oficinas, não tinha previsto orçamento para intercâmbio, mas a gente incluiu, nos lugares que a gente foi, que tinha possibilidade de fazer uma visita de campo, a gente incluiu um momento de visita. E a gente entendeu que o momento da visita ele é muito importante, porque a gente consegue conhecer melhor a realidade do que trazer uma pessoa para uma sala e contar aquela experiência. Então, é muito diferente você ouvir apenas e você ouvir e ver. Então, a gente pensou em fazer os intercâmbios para que a gente pudesse ter mais tempo dialogando com as pessoas na comunidade, nos territórios. E a gente tem tido uma grata surpresa, e não foi só apenas em Alagoas, mas em outros locais também, da inserção da juventude. E de quanto que a gente tem que aprofundar mais a questão da discussão da sucessão rural articulada com a autonomia financeira das pessoas jovens no campo. A gente teve no Acre foi a região norte, a gente conheceu uma cooperativa de castanha do Brasil e de polpas, e a outra foi uma cooperativa que chama, num espaço chamado RECA, e que toda a coordenação era coordenada por pessoas jovens. Então, todas as pessoas que estavam lá à frente na coordenação eram pessoas jovens, lá no RECA. Eles trabalham com o sistema de agroflorestal e têm parceria com outras instituições para poder fazer a comercialização dos seus produtos. E em Alagoas não foi diferente. A gente viu aí, tanto em Matriz, que querendo ou não, talvez não esteja ainda na cota de jovens, mas são pessoas jovens que estão à frente, e lá em Piaçabuçu, a maioria das pessoas que estavam ali nesse projeto eram de pessoas jovens e de mulheres. Então, a gente entende a potencialidade que tem em a gente trabalhar a organização da produção com as pessoas jovens e com as mulheres, que hoje, infelizmente, ainda são as pessoas que menos acessam as políticas públicas. Esse é um público que tem dificuldade de acessar políticas públicas, principalmente as políticas públicas que são específicas. Aí, se a gente for citar o Pronaf Jovem, ele quase não é acessado, o Pronaf Mulher, ele quase não é acessado. Então, a gente tem políticas do crédito fundiário voltado para a juventude. Então, a gente tem uma série de políticas que foram pensadas para esse público, mas mesmo sendo específica, as pessoas não conseguem acessar e a gente fica se questionando onde é que está o empecilho para que essas pessoas não consigam acessar essas políticas públicas. Essa é uma questão que a gente tem discutido e aprofundado. E a outra é a questão do cooperativismo. O quanto que o cooperativismo, o processo de associação, de trabalho cooperado, ele pode contribuir para a gente poder construir essa sucessão rural que a gente tanto almeja. Nós temos visto que existe ainda um percentual significativo de pessoas jovens no campo, apesar da evasão, das pessoas buscarem outros meios, que não conseguem permanecer no campo, justamente porque não conseguem acessar a educação do campo, porque não conseguem ter um momento de lazer, porque não consegue ter uma renda do trabalho que faz, porque existe ainda uma penosidade muito grande do trabalho no campo, no cabo da enxada, porque a tecnologia que chega para as grandes empresas, para o agronegócio, mas não chega para a agricultura familiar ainda. Então, essas discussões todas que a gente tem feito e o quanto que as políticas públicas elas precisam chegar para que a gente tenha continuidade da agricultura familiar. Então, aí é ter acesso à tecnologia, é ter um sistema de cooperativo, de trabalho cooperado, ter a agroindústria familiar, e a gente viu que é possível a gente conseguir ter renda e permanecer no campo. Uma das coisas que me chamou muito a atenção nesse trabalho que a gente fez, lá em Piaçabuçu, essa visita, foi a associação de jovens, que não aparece aqui no vídeo, mas são os jovens, só tem jovens de uma associação que trabalha nessa questão mais ambiental. Eles recolhem o óleo da comunidade, devolvem isso em produto, em sabão, e eles não têm renda nenhuma com isso. E eles querem fazer o biofertilizante, biofertilizante, se não me engano, com a cabeça dos camarões que hoje são jogados no rio e que, de certa forma, poluem porque os peixes não dão conta de consumir essas cabeças de camarões. E aí seria a forma da gente conseguir ter renda para essa juventude. Mas eu não consegui ver nenhuma parceria para além da cooperativa, que é quem fornece material para eles e que ajuda também com a formação, que é essencial. Então, a gente também consegue perceber o quanto que a educação do campo
atrelada a esses processos também contribui, os processos formativos são essenciais para desenvolver essa consciência, para poder fazer todo esse trabalho, mas não tem uma organização parceira, não tem a prefeitura, não tem o Estado ali colado para poder fazer, para dar um incentivo para esses jovens que fazem um trabalho belíssimo, que é de diminuir a poluição de um rio, né? Então a gente percebe que a gente tem várias iniciativas importantes, mas que não existe ainda um incentivo público grande em relação a isso, não existe parcerias fortes o suficiente para a gente poder conseguir fazer um trabalho para que esse jovem ele possa ter uma renda e continuar ali na sua propriedade, continuar com a sua família produzindo, ou até em outras áreas da produção, mas ali no campo, porque o campo é um espaço que cabe muitas profissões e a gente precisa de ter um campo com gente. Então, por que não ter um professor formado na licenciatura em Educação do Campo que está ali, que é filho de um agricultor familiar, que está ali no campo também, dando ali a sua contribuição para o campo? Uma enfermeira, um médico, um advogado e, obviamente, alguém que continue na produção, que continue ali produzindo alimento saudável, mas que consiga agregar valor à sua produção. E aí é onde entra principalmente as agroindústrias familiares, que é uma pauta fundamental que o movimento sindical tem que abraçar ainda com mais força, porque se a gente está pensando num processo de desenvolvimentista do nosso país, a gente tem que também pensar no campo brasileiro e como que esse desenvolvimento seria a partir do campo brasileiro, garantindo ali a conservação ambiental, garantindo a manutenção da vida, a diversidade cultural e tudo o que nós, enquanto movimento sindical, planejamos e almejamos para o campo brasileiro, né? Você trouxe pautas muito importantes, né? Principalmente quando você traz que a juventude do campo também precisa do lazer, precisa, né, do meio da produção, porque muitas vezes é uma realidade onde a juventude colabora com o processo de produção e que muitas vezes acaba, né, os pais acabam passando despercebido, dando aquela, né, quantia financeira para ele, por ele ter contribuído com o processo, né, com a produção feita em casa. A Elizabeth quer fazer uma pergunta, fica à vontade, Elizabeth. Um comentário e uma pergunta. Algo que a Vânia lembrou lá da visita, do intercâmbio, é o trabalho feito pelos jovens lá de Piaçabuçu, que são da Alecons, que eles trabalham com a coleta do óleo. Eles conseguiram, com essa iniciativa, despoluir o rio, que todo o óleo das cozinhas que as pessoas utilizavam, despejavam no rio. Então, o rio estava poluído. E agora, com esse trabalho que fizeram, o rio está limpo, então eles conseguem tomar banho, mas é claro que ainda precisa avançar muito. É tanto que eles agora estão inovando aí com a questão do biofertilizante e aí com as cabeças de camarão. Então, a gente tem que dar fazer um olhar para esse tipo de trabalho, para essas iniciativas que pensam não apenas na questão financeira, porque eles trabalham de uma forma pensando no meio ambiente, mas seria interessante que os órgãos governamentais fizessem olhar para isso, porque é um trabalho incrível que eles fazem. Então, trabalhar para despoluir o rio, para gerar renda, isso é incrível. E, inclusive, eles estão num programa que foi gravado, acho que no início do ano passado, para o Inovar Juventude Rural. Então, a gente já fez uma conversa com eles, esse material está como um exemplo de uma iniciativa boa. Então, a gente foi para Piaçabuçu, gravamos essa entrevista lá com eles, com a Copaíba, também com outros jovens de lá, e foi para um dos cursos do Inovar. Então, essa experiência também, outros jovens ao longo do Brasil podem se inspirar, podem ver o que eles estão fazendo. E algo interessante que eu pude perceber a partir da fala da Vânia e também a partir do vídeo produzido aí, falando sobre intercâmbio, algo que me chamou a atenção foi a questão do conhecimento. O conhecimento aplicado nos processos produtivos e comerciais. É claro que a gente precisa fazer um olhar para essas técnicas avançadas. E a gente também pensar e avaliar técnicas que a gente aprendeu que os nossos antepassados nos deixaram. Algumas, claro, são válidas porque tratam da questão do cuidado com a natureza, com a preservação ambiental, mas alguns eu creio que
podemos inovar, melhorar, para que a gente tenha uma qualidade melhor. Aí eu penso, ter a presença de jovens rurais capacitados ou estudando técnicas inovadoras para ampliar essa área de trabalho, para melhorar, isso é importante? Ou será que ainda há conflito entre um jovem que está ali aprendendo, querendo aplicar aqueles conhecimentos, e outras pessoas ali que, não, isso não vai dar certo, não... sempre a gente ouve essas coisas. Então, qual a importância dos jovens batalharem, irem à luta, estudarem, mostrar que é possível inovar em um campo como esse? Algo que eu que fiquei refletindo a partir do vídeo, a partir da fala da Vânia, foi isso, a questão do conhecimento, da inovação e como aplicar isso no ambiente de trabalho. Elizabeth, pedir licença rapidamente, Tá. que você traz algo e eu acabei, né? Também é o seguinte, em cima da fala da Vânia, a importância, né, de você se graduar, se você, né, de você ir além nos seus estudos e permanecer no campo, né? Não quer dizer que hoje a gente tem aí a Vânia mestre, né? Mas que ela permaneceu no campo. Tem você, né, que é de letras, né? Sim, você também, né? Exatamente, tem uma grande quantidade, graças a Deus, de jovens, de adultos, de mulheres que estão correndo atrás aí de faculdade, de entrarem vou dizer assim, nesse mundo acadêmico, mas que estão percebendo que eles podem permanecer no campo, colaborando e ajudando. Então, era mais essa reflexão, né, que a gente tem que ocupar esses espaços, né, de estudo, que a gente precisa se aprofundar mais, mas não perder o que a gente já viu. Quando, nas minhas primeiras matérias na zootecnia, o professor sempre trazia isso, ó, não é porque a gente está ensinando isso daqui que você vai chegar lá no campo e vai dizer ao seu pai, né, seja quem for você for dar assistência, que tem que esquecer que aquela prática, porque aquela prática para ele sempre deu certo, mas hoje tem uma outra possibilidade. Não era só isso, Elizabeth, pode continuar. Não, eu concluí já isso, minha reflexão em relação a isso. Já. De fato, existe um choque de cultura, né? Porque existe um conhecimento que ele é acumulado e o bom da educação do campo é justamente isso. É você chegar no espaço da academia e entender que existe outras formas de conhecimento e que você não precisa, para poder validar um tipo de conhecimento, desvalorizar o outro, dizer que aquele outro não é válido. Então, acredito que as escolas famílias agrícolas também têm esse perfil de estar discutindo a pedagogia da alternância, de estar trazendo a questão da educação do campo. Então, por isso que a gente fala da importância da educação nossa, do povo que vive, né, na zona rural, que vive no campo, das pessoas que são trabalhadores rurais, agricultores familiares, terem acesso à educação, mas não é qualquer educação, é a educação do campo. Porque a educação rural, que é aquela que ainda, algumas escolas ainda, ela é a rural ainda, elas não estimulam as pessoas a permanecerem no campo. Elas estimulam as pessoas a saírem, porque desvaloriza esse espaço, esse território, que é o chão que a gente pisa, que é o nosso espaço rural. Então, isso é fundamental também. E algo que a gente, enquanto sindicalistas, né, principalmente as pessoas que vão estar assistindo a esse nosso podcast, que são do sindicato, começarem a observar os PPPs das escolas. Porque os projetos políticos pedagógicos da escola, que a gente abreviadamente fala PPP, eles precisam também seguir as concepções e os princípios da educação do campo, se majoritariamente esses educandos, esses alunos, eles são do campo. Então, mesmo que eu tenha uma cidade, que essa escola fica localizada na cidade, na sede da cidade, mas se essa escola recebe os estudantes todos da zona rural, das comunidades, dos povoados,
ela também é uma escola do campo. Então, ela também pode ter um projeto político-pedagógico de acordo com os princípios e com as concepções da educação do campo. E aí, os nossos dirigentes sindicais precisam estar atentos a isso, precisam estar ocupando os conselhos de educação, os conselhos de saúde, esses conselhos todos que são os conselhos que vão estar discutindo as políticas públicas. Então, é fundamental que os nossos dirigentes sindicais ocupem esses espaços também, para poder estar ali dando seu pitaco e dizendo, olha, existe aqui um decreto, existe uma lei que garante que as nossas escolas sejam consideradas escolas do campo também. Porque, sem sombra de dúvidas, a questão da educação ela é fundamental para que a gente continue tendo esse projeto que a gente defende tanto, que ele é alternativo, porque ele defende um outro modo de produção, que ele tem que ser sustentável, que ele tem que ser solidário, que é o nosso PA-DRSS. Ô, Vânia, você participou de vários lançamentos, de diversos lançamentos do Plano Safra né, em diversos estados, né, do nosso Brasil. Participou também daqui de Alagoas. O que ele traz assim de novidade para agora? O diálogo vai, a gente está saindo de um e entrando em outra coisa. Não, não, E, não, não tem problema. né? E assim, e dentro disso, dessas novidades, o que a juventude está sendo contemplada? A gente está trazendo um pouco essa questão da juventude, porque é uma área que a gente é nossa, né? Algo que a gente traz assim com todo, mas a contemplação não só para a juventude, para as mulheres, tá? O que esse plano Safra está trazendo assim de novo? Então, esses lançamentos estaduais, nós estamos entendendo que é a possibilidade de chegar mais próximo do território para que as pessoas que são beneficiárias dessa política possam conhecê-las. Porque nós tivemos o lançamento do Plano Safra Nacional, né, que é o mesmo Plano Safra que está sendo lançado nos estados, então, que é o Plano Safra 2024-2025. E ele traz, sim, algumas questões bastante interessantes para nós. Esse é, de fato, o maior plano safra da agricultura familiar em termos de volume de recurso, né, para a agricultura familiar. E ele traz algumas alterações que nós avaliamos que são bem interessantes. Que alterações são essas? Desde o Plano Safra 2023-2024, no Pronaf-B foi incluído uma linha para as mulheres. E nesse agora, 2024-2025, foi incluída dentro do Pronaf-B uma linha para a juventude. Então, os jovens, eles vão poder acessar o Pronaf-B como jovem. Então, a gente consegue ampliar o volume de recursos por família. Então, se numa família a gente tem ali a mulher que vai receber a linha para a mulher dentro do Pronaf-B, o homem que vai receber, mais a juventude, pode chegar a um volume de R$ 35 mil por família. Então, essa é a maior novidade que a gente tem em termos, olhando para o Nordeste, principalmente, que são as pessoas que hoje acessam mais o Pronaf-B. Inclusive, teve um aumento considerável de mais de 60% de números de acesso do plano da safra passada para essa safra agora, né? Então, teve essa mudança, a primeira mudança que foi lá no passado, no plano safra passado, que foi do enquadramento, a gente conseguiu trazer mais famílias e agora também teve um novo reajuste. Então, agora, as famílias que se enquadram na renda bruta anual de até R$ 50 mil, elas podem acessar o Pronaf-B. E a juventude pode acessar aí até R$ 8 mil. Então, isso não existia antes. Então, a gente avalia isso como muito positivo dentro desse plano safra. Uma outra coisa que chamou bastante atenção foi a questão fundiária, para você fazer regularização fundiária, que é uma linha específica para você regularizar ali a sua propriedade, que isso também não tinha antes. Tem algumas questões relacionadas ao cooperativismo, ao fundo de aval. Então, tem algumas mudanças, né, que vieram como novidade para esse plano safra. E a redução de juros para a produção de alimentos, que também nós vimos que a taxa Selic ela se manteve, mas conseguimos abaixar os juros para a produção de alimentos. E dentro dessa questão da produção de alimentos,
a gente tem aí um estímulo para poder produzir arroz, e isso foi muito voltado por conta dessas questões das mudanças climáticas todas e do fato de hoje no Brasil ter uma concentração maior de produção da cadeia produtiva do arroz na região sul. Mas nós temos vários outros estados que produziram ao longo dos anos arroz e deixaram de produzir, a exemplo de Alagoas, que também já produziu arroz. Então, a iniciativa do governo é estimular para que esses estados que já produziram arroz e diminuíram a produção voltem a produzir arroz para que não aconteça de ter uma crise climática. Crise climática a gente já está vivendo ela, né? Mas de ter uma ação específica em um local e a gente não ter determinados produtos para poder consumir, e isso vai impactar no preço, vai impactar na falta de alimentos, e nesse caso do arroz. E a outra é o Mais Alimento também com a questão das máquinas e implementos, que é você ter um valor mais acessível para você acessar máquinas e equipamentos. Inclusive, eu estava ontem no seminário de máquinas e equipamentos da região Sudeste. A região Nordeste aconteceu no município de Mossoró, e também com a visita em Apodi, que é também dessa iniciativa que o governo está buscando de construir máquinas e equipamentos adaptados à agricultura familiar. Então, está num processo de construção, está acontecendo seminários que é para poder ouvir da população, ouvir dos movimentos sociais, da sociedade organizada, quais são as principais demandas e que equipamentos são esses, quais são os nossos desafios. Então, nós estamos num momento que é realmente de reconstrução de várias políticas públicas nossas. Então, o Plano Safra, para nós, ele chama atenção nesses pontos que eu trouxe. Mas ainda tem uma fragilidade que eu sempre falo e eu repito, porque a gente não pode deixar de apontar os problemas que a gente consegue também ver no nosso governo, na execução de algumas políticas. E uma delas é a assistência técnica e extensão rural, porque sem esse elemento, nós, infelizmente, não vamos conseguir avançar muito. Então, nós temos problema de ordem financeira, porque foram destinados 307 milhões. A CONTAG, na sua pauta do Grito da Terra Brasil, apresentou uma demanda de 1,85 bi. Então, até chegar num bi falta muito, imagine em quase 2 bi. E o outro foi também a redução de recurso para os mercados institucionais. Então, teve também uma redução, na safra passada foi 3 bi, e nessa 2,4 bi. Existe aí ainda uma projeção de que eles possam conseguir algum aporte e suplementar ainda nas compras institucionais. Então, mas eu vejo como esses dois pontos, como as fragilidades que a gente tem dentro do Plano Safra, em termos de recurso, e no que diz respeito à assistência técnica e extensão rural, também temos um problema metodológico, porque nós precisamos ter uma assistência técnica que ela seja continuada, que a agricultura familiar ela seja acompanhada durante um período, não que ela comece, quando a gente começa a produzir, a assistência técnica acabou. Então, isso também a gente identifica como um problema atual ainda, que o MDA ele sinaliza que busca resolver, principalmente com a criação do SUATE, que é a discussão do Sistema Unificado de Assistência Técnica e Extensão Rural, mas que ainda está a discussão lá na Câmara, e a gente não sabe se a gente consegue ter a materialidade dessa política no próximo ano, porque esse ano a gente sabe que não vai acontecer mais, né? Mas que a gente tenha essa iniciativa e que também está na nossa pauta do Sistema CONTAG, né? Pauta essa construída para o Grito da Terra Brasil, que foi feita a várias mãos. Ela foi feita, coordenada por mim, lá na CONTAG, junto com a companheira Alaí e a companheira Sandra, e os demais companheiros da diretoria da CONTAG, mas também com todas as nossas federações. Então, a gente fez um trabalho buscando articular principalmente as questões ambientais, e por isso que a gente colocou como lema ali do nosso Grito da Terra Brasil: agricultura familiar é alimento saudável e conservação ambiental, por entender que nós precisamos ter sistemas agroalimentares resilientes a essas mudanças climáticas, porque a crise climática já está instalada, e nós da agricultura familiar somos os mais afetados, mas também somos parte dessa solução, que isso também é um lema que está na cartilha desenvolvida pela Secretaria de Meio Ambiente, que tem o título Será que vai chover? E vocês também já devem ter acompanhado, e quem não acompanhou, eu sugiro que acesse pelas redes da CONTAG, que está sendo um material bem interessante, é o material inicial dessa campanha que a gente está fazendo em relação às questões ambientais e esse novo jeito de produzir, considerando os sujeitos e as pessoas no campo brasileiro. Ô, Vânia, você traz já aponta algumas dificuldades para a questão do plano, e isso demonstra que vocês já estão também correndo em cima, né,
E tem mais um que eu queria acrescentar, que isso já é antigo, né? Aqui em Alagoas pode ter alterado, não sei, depois a gente precisa, né, se atualizar, mas a questão do acesso mesmo ao Pronaf Jovem, né, desse tempo todo, que eu saiba, até o momento eu preciso, como falei, preciso me atualizar, mas só tinha 3 pessoas, 3 jovens que tinham conseguido acesso aqui em Alagoas. Então, isso também é uma das dificuldades, né? Não é só a gente ter o recurso disponível, mas também a gente precisa, né, de técnicos no banco que tenha a vontade de fazer esse processo, né, deixar que os jovens tenham acesso, porque muitas vezes ele só pega aquele projeto pronto, é um copia e cola. Pega o Pronaf pronto, mas não quer fazer o Pronaf jovem, porque aí já é outro trabalho, já é outra meta, já é outro, né? Você quer ver uma Mas outra linha, Jailson, que também é pouquíssimo acessada? As linhas sustentáveis, de agroecologia, de florestas, são linhas que são pouquíssimo acessadas justamente por isso. Porque, principalmente, os técnicos, quando vai fazer um projeto, ele coloca lá, vou gastar X de fertilizante, vou gastar Y de adubo, mas uma produção orgânica, uma produção é, agroecológica, ela tem outras métricas que às vezes não se mensura ali, não existe o manual de crédito que diz quanto que tem que ser. E isso também é um dificultador na hora de você ir para o banco. Então, são as linhas menos acessadas, até porque nós não temos tantos técnicos assim que são formados nessa área, que têm condição de elaborar esses projetos para serem acessados. E a outra coisa é que os bancos preferem, de fato, dar recurso para projetos muito maiores, do que para poder analisar vários processos, vários projetos pequenos, né? Desculpa aí te eu interromper. não, fica à vontade, né? Passar aqui, vou passar o baixão para Elizabeth, né? Eu concordo plenamente com a discussão. Eu creio que a gente precisa pensar e cada vez mais refletir sobre como a gente pode passar por esses desafios para que cada vez mais pessoas acessem os créditos e possam ter uma melhor qualidade de vida. Porque a gente pensa nisso numa possibilidade do jovem, por exemplo, permanecer no campo com qualidade de vida, com acesso à educação, à saúde, ao lazer, a tudo isso. Então, a gente precisa pensar, né, nessas práticas, como a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer em relação a isso. E, claro, a gente vai percebendo isso a partir das experiências, a partir do olhar, a partir dos relatos que a gente escuta da nossa juventude, das pessoas que estão lá no campo tentando melhorar a sua qualidade de vida, ter acesso a crédito e muitas vezes acabam encontrando esses empecilhos. Outra coisa interessante em relação a isso, sobre a permanência do jovem no campo, é a questão da cultura. A gente tem que pensar também nesse lado, porque a gente precisa valorizar a nossa cultura, mas, de certa forma, incentivar também a produção cultural dos nossos jovens, porque temos jovens muito bons nas nossas bases, que pensam, que sonham em produzir coisas que são relacionadas ao campo. Temos cantores, temos atores, e a gente pode aproveitar todo esse material para a gente falar também do campo. Então, a gente tem que aproveitar de certa forma, incentivar a questão cultural, que é muito forte nas nossas bases. A gente percebe isso que, às vezes, as políticas públicas, muitas vezes, não trazem esse olhar também para quem está no campo, que também tem muita diversidade cultural. Eu creio que no Festival da Juventude Rural, a gente pôde perceber isso claramente no número de jovens que foram para o festival e que eram, por exemplo, artistas, eram jovens rurais que estão no campo, mas que tinham um talento incrível. A gente precisa fazer um olhar também para tudo isso. E não só é a questão da música, eu creio que também tem vários outros campos aí. Muitos jovens que têm talento incrível para tecnologia, por exemplo. E o que falta? Mais política pública, um olhar, um incentivo a mais para esses jovens. Sim, Elizabeth, a gente viu uma riqueza, uma diversidade muito grande de pessoas que faziam poesia, cordel, música, teatro. Então, a gente tem, de fato, no campo brasileiro, pessoas
que tem capacidade de criar, capacidade de inventar, capacidade de viver, assim como as pessoas que não moram no campo, né? O problema todo é que no campo brasileiro as políticas públicas não chegam. Quando a gente, o modelo que a gente tem de gestão da nossa sociedade brasileira é na centralidade, na cidade. Então, quem está na periferia, quem está à margem, quer seja quem está na periferia das grandes cidades e quem está no campo, que também é periférico, as políticas não chegam. Esse é o maior problema e esse é o nosso grande desafio enquanto movimento sindical, que é pautar o governo municipal, pautar o governo estadual e federal para que essas políticas cheguem, de fato, as pessoas que precisam, né? E aí você trouxe uma série de elementos de políticas, trouxe aí questões que são fundamentais para a gente ter uma vida e uma vida digna no campo. Eu só acrescentaria no rol de políticas que você trouxe a questão da habitação à casa, porque a gente tem ainda um percentual muito grande de pessoas que não têm uma casa confortável para poder morar, não têm uma casa digna, ou tem casas que não têm cômodo suficiente para o tamanho daquela família. Quando a gente olha para o lazer, qual é o tipo de lazer que a juventude hoje tem no campo brasileiro? Qual é a política que se faz para pensando na juventude? Vamos fazer ali uma quadra de esporte, vamos fazer ali um campinho. A única coisa que a gente consegue ver de materialidade de política pública é essa. Aí, quando você pauta um centro cultural de lazer ali com questões culturais diversas, é muito raro da gente ver isso sendo efetivado. E isso está na nossa pauta do Grito da Terra Brasil, tem uma pauta com essa questão de ter ali centros comunitários para poder agregar a família, para discutir as práticas culturais, e isso é muito raro. De poucos lugares a gente vai ver, não sei se você aí em Alagoas tem, eu realmente não vi, assim, no nosso campo brasileiro, nenhum núcleo desse de cultura, de espaço para as pessoas poderem ali fazer a reprodução da vida, né? Que é viver para além de produzir e de comercializar os seus produtos. Então, vocês trazem elementos fundamentais e que são desafios grandes para nós, principalmente para a juventude rural brasileira. Então, para vocês que ainda são jovens, que têm que levantar essa bandeira, né, que nós coletivamente temos que levantar essa bandeira da sucessão rural, mas vocês que são jovens, que vivem isso na pele ainda, que sabem quais são os principais desafios, quais são as principais demandas que a gente tem. E esse formato que a gente tem de sociedade, ela não ajuda a gente a fazer com que as políticas cheguem na ponta, que cheguem na base, que cheguem nas pessoas, para que as pessoas possam acessar. Então, esse é um desafio muito grande. E um segundo desafio maior é esse momento que a gente está vivendo político no nosso país, né? Então, a gente tem aí um Congresso que não pensa nas pessoas, que não tem a centralidade na vida humana, mas pensa somente no lucro e nos seus interesses pessoais de cada grupo político que ali está, e isso dificulta muito para que o governo tenha uma execução, tenha uma gestão positiva e uma gestão de uma forma que as políticas cheguem nas pessoas que fazem com que esse Brasil funcione, que é a classe trabalhadora, né? O microfone é Elizabeth. Minha gente, perdão. Eu pensei que estava ligado já. Secretária, eu acho que se a gente for continuar falando sobre todos esses desafios, sobre todas essas dificuldades e tudo que a gente falou aqui, a gente precisa realmente discutir e a gente E a precisa secretária que fala tempo. demais, né, Elizabeth? Não, é porque o tema, a gente precisa discutir realmente sobre isso. São temas que mexem com a gente, porque faz parte, claro, da nossa vida. É com isso que a gente lida diariamente. E se a gente for falar sobre isso e a gente realmente precisa, a gente precisa ampliar isso para um número maior de pessoas, levar essas discussões para outros espaços também. Mas nossa conversa está quase chegando ao fim. E a gente tem tempo aqui para mais um quadro nosso, que é o Tem Essa Não. E eu vou deixar ele com o Jailson para ele fazer. Esse quadro é mais descontraído, então espero que goste das perguntinhas que a gente colocou aqui. E por último, a gente faz uma conversa final. Jailson, é com você. Então, Vânia, esse quadro era para a gente estar presencial, a gente, né, fazer uma brincadeirinha mais que bom que a gente está, né, próximos, conectados. Vânia, é o seguinte, a gente vamos fazer perguntas e respostas rápidas. Eu vou lhe perguntar, né, azul ou vermelho, e você tem que responder rápido, né?
Tá certo. Sem certo? pensar. Vamos fazer um teste, né? Pronto, azul, vermelho, azul. Isso. Aí a gente pergunta, buchada ou feijoada? Feijoada. Pronto, aí você já demorou. Geralmente a gente bota uma prenda. O Givaldo, quando ele veio, a gente propôs o seguinte: se ele errasse uma. Eu não sei nem por que eu demorei, porque eu detesto buchada, mas tudo bem. Meu Deus! Não é exatamente se errar a pergunta, porque eu creio que se a gente ficar na dúvida, demorar muito, pronto. Então já Isso. está Mas se indeciso. demorar Então, para responder, a gente tinha feito com o Givaldo que ele iria pagar 1 litro de uísque pra gente. Ai, meu Né? Deus. Mas aí a Eu gente pago um sorvete ou então um café quando eu encontrar com você. Vai ter que ir em Ótimo. Brasília para poder tomar o sorvete. Tá vendo, Elisa? Se você demorar um pouquinho, você vai pagar uma rodada de sorvete para a gente. Pronto, Excelente. combinado. Agora vocês vão ter que ir em Brasília para poder tomar o sorvete. Vai ser no Festival da Juventude. O festival não, na plenária. Na plenária. Pronto, Vamos cobrar, fechado. Elisa. Então, vamos começar. Vamos. Academia ou restaurante? Academia. Tá vendo? Vida fitness. Né? Acarajé ou camarão? Acarajé. Carnaval ou São João? São João. Muito bem. Apesar da Bahia, né? Mas Nordeste é isso. Nordeste é São João mesmo. Né? O seu lazer, praia ou chapada? Aí agora também eu vou ter que pagar o sorvete. Eu tenho que escolher os dois. Minhas duas paixões. A chapada, que é a minha questão, e a praia. Nosso sorvete tá garantido. Eu tenho fascínio por praia. Você não tá entendendo. Você foi fundo do meu coração agora. Eu pago sorvete com prazer. Olha, Os dois. Então, axé ou pagodão? Axé. Axé? Axé, né? E se a gente colocasse Ivete ou Léo Santana? Como? Ivete ou Léo Santana? Ivete. Ivete? Ivete. Bel Marques ou El Chan? El Chan. Aqui a preferência seria Bel Marques, a diferença. Apesar dele ser quase meu parente, né? Que é Marques também, mas. Tá vendo? Descobrindo, Elizabeth. É porque assim, o El Chan tem mais a cara da minha infância, adolescência. Do que o Bel Marques. Sinceramente, é memória. É, memória afetiva. Botaram uma pergunta aqui, ô Elizabeth. Eu queria que você fizesse essa última. Meu amigo, eu deveria ter começado o quadro. Eu não deveria. Essa aqui é a pergunta que não quer calar. Eu não vou falar especificamente o nome, mas na subjetividade eu creio que ela vai saber do que se trata. Na dança das cadeiras aí, continua ou muda? Muda. A pergunta mais difícil foi da praia ou da Chapada mesmo. Porque assim, eu tenho que escolher as duas, né? Porque cachoeira e praia, gente, olha, tudo de bom. Mas é muito triste você detestar a buchada. Eu não como buchada, gente. Eu já tentei comer buchada tantas vezes, mas sabe quando vai o negócio e volta? Não dá. Mas o sarapatezinho, aquele... Nada de miúdos, assim, de bicho. Eu sou doida por carne. Me chama para comer um churrasco, assim, aí eu vou. Feliz. Agora, buchada, sarapaté, mocotó, não dá. Eu já tentei. E eu sou uma pessoa que eu tentei mais de uma vez, mas não deu. Não, entendo. Eu não como carne de boi, aí. Olha. Eita. Senhor, você acredita nisso, não? Bom, gente, esse último quadro era isso. Foi mais para descontrair. E a gente ganhamos um sorvete. Ganhamos um sorvete. Na plenária, tem que ir para a plenária de jovens. Pronto. A gente perdeu do Givaldo. Sim, mas a gente vai se encontrar presencialmente ainda, meu amigo. É só lembrar ele. A gente está quase finalizando o nosso podcast. Eu gostaria aqui de agradecer imensamente a presença da Vânia, que ela é secretária de Política Agrícola lá da CONTAG. Foi muito bom essa conversa e os assuntos que a gente conversou aqui, a gente falaria
por horas, porque se trata realmente dos desafios que a gente passa cotidianamente, e a gente precisa falar sobre isso realmente. A gente precisa encontrar formas de ter uma qualidade de vida melhor para falar sobre isso. Claro, os desafios que a gente enfrenta no meio de trabalho são assuntos que fazem parte da nossa vida e, de certa forma, é assim que a gente vai encontrando soluções ou maneiras de vencer esses desafios a pequenos passos. Eu gostaria agora de falar um pouco aqui, na verdade, de agradecer à equipe do podcast, a comissão de jovens aqui do estado de Alagoas, a nossa assessoria, e que desde o início a gente teve junto, quem aceitou o desafio para a gente conseguir realizar esse programa. O podcast surgiu de um desejo da juventude de trabalhar um pouco mais e divulgar os trabalhos que são desenvolvidos pela federação, pelos sindicatos, e a gente vem discutindo isso desde o ano passado, mas foi a partir do início desse ano, com o planejamento da federação, que a gente colocou no papel o nosso desejo de colocar isso em prática. E claro que nós encontramos pessoas que aceitaram esse desafio e, graças a isso, a gente conseguiu colocar em prática, e a gente já gravou o primeiro, e esse é o segundo episódio do podcast que a gente consegue gravar. Das pessoas da comissão que aceitaram desafios, a gente tem a presença do Jailson, da Amanda, do Lucas, e da assessoria temos aqui o Jairo, que é nosso assessor de comunicação. Eu creio, Jairo, que já pode colocar lá na tela os demais integrantes para mostrar o rostinho dessas pessoas também, que faz parte dessa equipe, que não somos só nós três aqui, tem várias outras pessoas aqui. O Lucas ainda não aparece na tela porque ele está com imprevisto. O Lucas, Elizabeth, o Lucas, ele é trabalhoso, né? Ele é da equipe aqui, é o que mais já trabalha a gente, né? Mas é um cara excepcional. Mas gosta de dar um trabalhinho. Ele e a Amanda. Que é isso? Ô, Elizabeth, eu queria também quebrar aqui um pouquinho e pedir para... Né, o Felipe ficou o dia todinho aqui, minha gente. Faz favor, Felipe, rapidinho. Passou o dia todinho aqui com a gente, comigo principalmente. Aqui Olá, pessoal, boa tarde. Aqui no sindicato. Oi, Felipe. tem que aparecer também. Ele é o secretário de juventude aqui do Sindicato Pão de Açúcar a partir de agora, né? Muito bem. Ele tá pegando né, essa trabalhada nova, né? Foi recém-eleito. A gente teve eleição recente, eu estou indo para vice-presidência e ele está assumindo a Secretaria de Juventude. Ele começou nos encontros do Jovem Saber, não foi isso? Saber, exatamente. Ele é fruto, ele, a suplente, né, e outros do Jovem Saber também estão agregando a chapa aqui do sindicato. Muito bem. Então, gente, eu gostaria de agradecer novamente a essa equipe por desde o início aceitar esse desafio, e agora a gente, de fato, está com o programa no ar, sendo gravado, então eu só tenho realmente a agradecer, porque isso é um trabalho de uma equipe, a gente se reuniu, a gente planejou, a gente construiu tudo isso aqui de forma coletiva, então, gratidão a vocês, espero que os próximos a gente possa estar juntos novamente e a gente possa avançar, quem sabe, para uma segunda temporada já. Estou pensando já nisso. Então, gente, obrigada. Agradeço a Vânia novamente por ter aceitado o convite, por estar presente nesse momento, fazendo parte dessa história, porque esse é só o segundo episódio, mas terão mais. Então, fica lá registrado lá que a Vânia participou do segundo episódio do podcast e para nós é uma felicidade muito grande. Então, Beth, eu gostaria de agradecer você pelo convite, agradecer toda a equipe, parabenizar vocês por essa iniciativa. Coisas assim, a gente precisa movimentar o nosso movimento, né? Ficou até redundante, mas realmente é movimentar esse movimento com essas vozes jovens espalhadas por todo o Brasil, e que vocês sejam inspiração para outros jovens, para outros estados. Parabenizar mesmo pelo trabalho que vocês estão fazendo. A gente sente que vocês querem dinamizar e fazer com que a população conheça o trabalho que o movimento sindical faz, e isso é muito bom. E quando vocês estiverem no estúdio presencialmente, aí vocês me convidam aqui para eu ir presencialmente, né? Ah, pode deixar. Já está registrado aqui. E gravado. E gravado, viu? A melhor parte.
Então, Exatamente. um prazer imenso, desde o início venho falando isso, né, de ter você aqui com a gente, de conversar, de poder tirar nossas dúvidas, né, e trazer informações que é extremamente necessário para determinado público que ainda não está sabendo, que não está, né, vendo o que está acontecendo. E agradecer essa turma bacana, né, a Elizabeth, nossa secretária de Juventude, né, da Federação, que vem fazendo um trabalho excelente, né, toda a comissão de juventude do Estado, e o nosso diretor aí, né, o nosso produtor, é o cara que diz, olha, você precisa cortar o cabelo, você precisa, né, que dá uma ajeitada no pessoal. Então, desde já, é mais um programa. E, Elizabeth, eu já divulguei que tem segunda temporada, viu? Então pode ter certeza, a gente já pode contar com isso. Então, realmente, só agradecer realmente a comissão de jovens aqui do Estado, a toda a direção da FETAG Alagoas, o apoio que a gente recebe também, em forma, aceitando o nosso convite para participar, então a CONTAG também está nessa, então gratidão a todas essas pessoas que fazem parte da história e ajudam a gente a desenvolver esse projeto, colocar em prática todos esses desejos, claro, da gente avançar. Então, isso são sonhos da juventude, eu creio que não só da juventude aqui do nosso estado de Alagoas, mas de toda a juventude rural do nosso país, que pensam em crescer, pensam em colocar em prática seus projetos, avançar, levar para o mundo os seus anseios e o desejo de inovar. Então, gratidão a todos e a gente se encontra novamente no próximo episódio do podcast Conexões Rurais.